TV Com Tudo Mais de volta agora para falar sobre a sua beleza, mas principalmente também sobre a saúde do seu corpo. O verão já está aí quase acabando, temos cerca de um mês ainda para aproveitar, mas tem muita gente que caiu em si e começou a ficar desesperado porque não conseguiu alcançar as metas de emagrecimento estipuladas aí no final de 2014. Aí acaba apelando realmente para qualquer tipo de dieta. E uma das que realmente mais tem feito a cabeça do pessoal é a dieta Ravena, que promete emagrecimento rápido, cortando carboidratos. Só que daí a gente quer saber, é bom? Não é? Para quem que ela é indicada? Quem responde tudo em detalhes pra gente é a nutricionista Letícia Proença. Tudo bom, Letícia? Oi, Janine, tudo bem? Obrigada. E ainda a Laís Guimarães, educadora física. Tudo bom, Laís? Tudo bem, boa noite. Bem-vinda também. Letícia, tem muita gente usando a Ravena como artifício aí de último plano, de última instância, literalmente, para perder esses quilinhos a mais. Só que tem algumas restrições. Do que se trata, de fato, a dieta Ravena? Então, não necessariamente tem que cortar os teores de carboidratos, mas ela trabalha com níveis de carboidratos muito baixos, certo? Então, é uma dieta que promete uma perda de peso rápida com teores de carboidrato baixos. Tá, usando pouco carboidrato, que seriam massas, pães. Isso, na verdade, o método Ravena, ele defende o uso de carboidratos de baixo índice glicêmico. Tá. O que significa isso? São açúcares integrais, que vão demorar um pouquinho mais de tempo para serem absorvidos pelo organismo. Então, isso vai fazer com que o pico de glicose se eleve lentamente, o que é algo benéfico. Então é uma substituição, na verdade. Substitui o tipo de carboidrato. Isso, substitui o tipo de carboidrato e ainda consome de uma forma reduzida. Para quem acaba, de fato, às vezes eliminando o carboidrato do dia a dia, das refeições, isso também tem um risco à saúde, né? Com certeza. O carboidrato, ele serve como principal fonte de energia para o nosso organismo. Isso tanto para o sistema muscular, que vai afetar desde atividades diárias como caminhadas, alguma corrida ou até um treino, né, que pode propiciar fadiga muscular, até a energia do cérebro, sistema nervoso, que pode prejudicar a concentração. Pessoas que restringem muito carboidrato podem ficar com mau humor, não vão conseguir memorizar facilmente. Então a gente tem que ter um nível de carboidrato diariamente na dieta, ele não pode ser restrito. Laís, isso que a Letícia menciona é bem importante, né? Você deve ver na academia, enfim, muitas pessoas que te perguntam se podem cortar, enfim, ou às vezes contam que já não estão se alimentando com carboidratos. E daí tem um susto, porque tem que tomar cuidado também, né? Sim, bastante gente tem essa ilusão que tirando o carboidrato vai perder peso rapidamente e vai conseguir sustentar isso. Então, o difícil é a manutenção do peso corporal após essa restrição drástica do carboidrato. Além da pessoa não ter energia para fazer um treino com uma intensidade razoável que vai gerar uma perda calórica boa, tanto no exercício e quanto gerar uma adaptação metabólica pós-exercício, é necessário que seja feito um treino com intensidade moderada e intensa. A pessoa não vai conseguir fazer esse treino sem ingestão de carboidrato. Então é importante o acompanhamento nutricional para ver qual o carboidrato, que horário é interessante comer antes ou depois, é integral ou não integral. Então é muito importante esse acompanhamento nutricional para o resultado do emagrecimento, junto com o exercício físico. Até porque quem acaba cortando os carboidratos com muito rigor, geralmente não consegue manter, como você mencionou, e isso resulta em aumento de peso. A pessoa geralmente tem uma perda rápida, com certeza, mas depois acaba recuperando tudo. É o efeito sanfona, né? Que a maioria das pessoas hoje é acometida. Ela perde rápido, perde para uma festa, para um casamento, mas não consegue manter. Então, o exercício entra também nessa manutenção do peso corporal, porque ganha massa muscular, aumenta o metabolismo. Então, a manutenção do peso corporal com a dieta, com acompanhamento e o exercício, a manutenção fica muito mais fácil, sem dietas loucas. Letícia, você mencionava então que são tipos e tipos de carboidratos. Acho que a gente começa por aí, né? Quais são os tipos, portanto, que devem ser de fato eliminados para quem quer seguir a Ravena? Então, não são recomendados carboidratos do tipo refinados. O que seriam isso?
Batata inglesa tem uma grande quantidade de açúcar, o arroz branco, alimentos à base de farinha de trigo, né? E, em geral, produtos de panificação que usam o açúcar no preparo. O que acontece? Quando tu consome um carboidrato refinado, isso vai te gerar mais compulsão alimentar. Então é muito comum, às vezes, a pessoa vai num rodízio de massas, por exemplo. Vai elevar o pico de glicose e depois ter uma queda brusca. E às vezes tu consome uma grande quantidade de carboidrato e 20 minutos, meia hora depois, tu já tá com vontade de comer um doce. Verdade, né? verdade. Então, a sugestão é consumo de carboidratos integrais, grãos integrais. Então a gente vai preferir arroz integral, batata doce, que é um alimento de baixo índice glicêmico, pães integrais. Esses alimentos, eles geram saciedade, eles têm o poder de te saciar. Então é muito diferente do que tu consumir um carboidrato rico em açúcar. Aqui você, por exemplo, a gente tem o sal grosso ali. Por quê? O sal grosso ele não tem relação com carboidratos, né? Claro. A gente colocou aqui, mas porque não é saudável, a questão do sódio para retenção líquida, elevação de pressão. Mas aqui, por exemplo, a gente vai ter a batata, né? Arroz e macarrão. Esses são itens de carboidratos simples, elevam rapidamente o pico de glicose. Já frutas e verduras, que também são fontes de carboidrato, mas oferecem carboidratos do tipo complexo, A tipo gente integrais. às vezes não para prestar atenção nisso, nem sabe, né, inclusive. Exatamente. Porque a gente associa assim muito, carboidrato, mas tem que analisar a qualidade disso. Né? Tem que analisar a qualidade que está se consumindo. Tá. Nas verduras e nas frutas, portanto, tem este tipo de tem carboidrato, só que de um tipo diferente. De um tipo diferente. Inclusive, por exemplo, cenoura e beterraba. Consumidas cruas, elas vão ter um índice glicêmico baixo. Já quando elas são cozidas, aumenta esse teor de açúcar. Então tem que tomar cuidado, preferir mais os legumes, verduras, sempre da forma crua. Até porque eu acho que demora mais a digestão e aquela sensação de saciedade, ela perdura por mais tempo, né? Exatamente. Senão a gente fica beliscando toda hora. Laís, por exemplo, tem muita gente que leva lanches para academia, para se alimentar antes ou depois. O que é indicado? Quais são os lanches que vocês recomendam? E qual é o período entre a refeição e o treino? O ideal? Na verdade, depende muito do objetivo da pessoa. Então, a maioria das mulheres querem perder peso, né? Então, para perda de peso, o que é indicado? É fazer uma dieta hipocalórica, com uma restrição calórica, sem restringindo um pouco o carboidrato, com certeza, aumentando o teor de fibras e fazendo refeições de 3 em 3 horas. Antes do exercício, depende muito de pessoa para pessoa. O indicado é 1h30, 2 horas antes, para que a pessoa não fique fraca no exercício e consiga fazer o treino forte que ela tem que cumprir. Mas tem pessoas que, se comerem 1-2 horas antes, ficam com fome. Então a gente tem que ir testando e respeitando cada indivíduo. Mas é mais ou menos isso, de 3 em 3 horas. 2 horas antes do exercício é indicado uma fonte de carboidrato, uma banana. Pode ser feito com uma banana ou uma batata doce. Então, mas tem muitas variáveis que a gente tem que controlar e a quantidade é muito importante. Então, às vezes a gente acha, vou comer metade de uma batata doce, mas não sabe a quantidade certa que tem que comer. De repente está comendo demais. Então, por isso é importante o acompanhamento nutricional. Para saber. E depois é indicado também um pouco mais de proteína. Após o treino. Mais proteína magra para recuperação muscular. Que seria? Poderia ser um ovinho cozido, um franguinho grelhado com salada. Então, uma tapioca com frango. Sempre misturando a salada, as fibras, para ajudar na saciedade, como a gente falou anteriormente, uma porção de carboidrato e uma de proteína. Letícia, a Laís mencionava a armadilha, que é às vezes você exagerar na quantidade de batata doce, por exemplo, que é algo que está super em moda, né? Virou febre o consumo de batata doce, por achar que ela é menos calórica, enfim, mas na verdade ela é mais saudável, mas ainda assim tem calorias.
O mesmo acontece, acredito, com as frutas e com as verduras, né? Tem muitas pessoas que às vezes consomem o tipo inadequado ou em quantidades erradas. Também, porque a verdura pode, porque a fruta pode. Tem alguma regra ou alguma orientação que vale exatamente para a gente não perder a dosagem? Então, é importante enfatizar que excesso de carboidrato se converte em gordura, né? Tanto é isso que a gente está falando. Por exemplo, a pessoa vai comer muita batata doce, ela vai ter acúmulo de gordura, ela vai engordar. Isso, normalmente, a gente faz um cálculo, tá? Faz um cálculo baseado na intensidade do exercício da pessoa, no metabolismo basal, que é o metabolismo que a gente fala que é para fazer as necessidades básicas, como dormir, respirar. Tá. E leva em consideração o gasto calórico que essa pessoa vai ter. Então, tudo isso é calculado. Perfeito. Tá? Daí a gente vai ver quantos gramas de carboidrato vai ser indicado para aquela pessoa, quantidade de tudo. A gente está focando em carboidrato, mas inclui proteínas, gorduras. Então, é tudo à base de cálculo. Em vias gerais, tem algum tipo de verdura ou de legume, até fruta, enfim, que as pessoas consomem, digamos assim, porque acha que tá certo, mas no fundo tem uma pegadinha ali, a pessoa deve evitar? Tem alguns itens que a gente pode elencar aqui? Acho que colocando no meio, eu acho que a banana, às vezes as pessoas acreditam justamente por isso, por ser uma fruta que é saudável, eu posso comer 5. Isso, acontece. Então, e não é, e eu acho que é interessante falar também, tem a questão da intolerância. Então, às vezes, está ingerindo algumas frutas que faz mal, que acredita que é saudável para muitas pessoas, mas para ela tem uma intolerância àquela fruta. Então, tem que prestar atenção nisso também, eu acho. É que daí a gente entra naquela parte da particularidade, né? Às vezes o que faz bem para mim pode não fazer bem para ti. Claro. Por exemplo, suco de laranja. Suco de laranja é um dos líquidos que mais tem açúcar, né? Então o pessoal pensa, mas é a base de fruta, mas quantas laranjas que tu usa para fazer um suco, né? Tu vai usar mais do que uma. Daí acaba concentrando bastante carboidrato e não pode ser consumido indiscriminadamente. Por exemplo, aqui a gente trouxe o limão. Eu já ouvi falar que o limão é uma fonte incrível para fazer sucos. Inclusive, é melhor utilizar o limão do que a própria laranja, é isso? Porque a base do limão, tu vai usar o quê? Meio limão para fazer um copo de suco. Então a quantidade de carboidrato é pequena. O problema é que o pessoal acaba adoçando por ser amargo, né? Verdade. O açúcar, ele realmente cria uma dependência. Então a pessoa que ela é acostumada com um sabor doce, as papilas gustativas, a língua dela estranha quando tem um sabor amargo. Mas é importante que a pessoa saiba que o organismo, ele tem um processo de adaptação. Tu vai começar tomando, tu vai achar amargo, só que depois de 1 semana, 2 semanas, tu vai se adaptar. A gente não tem que ser acostumado com o sabor doce do alimento. Tem que gostar do sabor do próprio alimento. Então não tem que tomar café com açúcar. Tá. Tem que tomar café. Gostar do gosto do alimento. Mas isso é difícil, porque às vezes a pessoa é acostumada há tantos anos, mas gradativamente dá para se readaptar novamente. Bom, a gente está falando então da dieta Ravena, que é eficaz em alguns casos, porque ela tem uma perda, um emagrecimento rápido, só que com cautela, né? Porque tem que substituir a fonte de carboidrato e não cortá-los de uma única vez. A gente falando então, indicando para quem quer fazer essa perda aí, enfim, tem um tempo de validade, digamos assim, para que eu possa usar esta dieta? Ou é algo que eu posso manter ou não? Só para perder aquele primeiro, daquela largada inicial na perda de quilos e depois eu volto para um outro tipo de dieta ou para uma reeducação alimentar? É uma dieta que pode ser feita como uma forma de desintoxicação ali no máximo 2 semanas. É rápido então? É muito rápido. Tá. Por quê? Aquilo que tu falou no começo, a pessoa ela restringiu o carboidrato, certo? A partir do momento que ela volta a consumir, por ser a principal fonte de energia, o teu organismo ele vai estar em estado de alerta. Então ele vai passar a absorver muito rápido. Olha aí. Se tu faz mais do que 2, 3 semanas, o corpo ele já vai criando uma resistência ao emagrecimento. É um processo natural e isso funciona para todo mundo, basicamente. Com certeza. Então o melhor método é a perda de peso lenta e gradual com reeducação alimentar. Sem nenhuma restrição, a não ser que tu tenha algum tipo de intolerância, alergia. Mas se não, não se restringe nenhum tipo de nutriente. Para quem ainda assim insiste, quer experimentar a Ravena, quer tentar ali por 15 dias, mais ou menos, o ideal é que tenha também acompanhamento de médicos e uma equipe multidisciplinar, ou melhor, de saúde, né, Laís? Isso, o método Ravena eu achei bem interessante, que ele conseguiu juntar uma equipe interdisciplinar, um médico,
o nutricionista, o educador físico e o psicólogo. Então, esse trabalho é muito interessante porque tem reuniões de grupo, então, onde é debatido, conversado, contada a experiência, o que é muito interessante. E é importante essa troca de informação, porque muitas vezes as pessoas compensam nos alimentos as suas inseguranças, os problemas. Então, é importante essa orientação psicológica também, além da nutrição e da educação física. O exercício, ele entra como parte fundamental, tanto na perda de peso, na perda calórica que ele gera. Então, junto com a dieta hipocalórica, ele vai gerar a perda de peso, não tem erro. E depois a manutenção é muito mais tranquila e fácil fazendo exercício. Tá. Por quê? Porque a gente vai ganhar músculo. Aumentando o músculo, vai aumentar o metabolismo. Aumentando o metabolismo, fica mais fácil de manter o corpo ao longo dos anos. Seria o ideal, O então, ideal. para você conseguir perder o peso e manter-se depois. Acho que esse é o desafio, é a Aquele padrão. manutenção do peso corporal para sempre. Então, acho que é a adoção de um estilo de vida mais saudável, passar a gostar dos alimentos com o sabor que eles têm, começar a prestar atenção o que você está comendo, prestar atenção que, às vezes, um suco de laranja, que nem a doutora Letícia falou, tem muito açúcar numa caixinha. Então, prestar atenção, olhar, ler, tentar... O que é muito importante, que eu indico bastante para os meus alunos, é no dia a dia, às vezes, subir de escada. Trabalha no quarto andar, sobe de escada. É uma perda calórica que tu tá acrescentando no teu dia. Então, essas atividades que a gente chama de atividade física, né? Não é exercício físico. Exercício físico é quando a gente programa um treino. Se propõe a ir lá fazer aquilo, né? Isso. Atividade física é quando tu faz uma faxina na casa, sobe de escada. Ao invés de ir, de repente, de carro e ficar 1 hora no trânsito, vai de bike. Então, essas adequações de um estilo de vida mais saudável é mais eficiente a longo prazo, eu acredito. Inclusive, já falamos no programa sobre isso, sobre os hábitos de vida das pessoas que residem nos países com maior índice de longevidade. E esta questão da atividade física rotineira é imprescindível. Assim como os cuidados com a alimentação, comem muitos cereais, integrais e tudo mais. Essa questão de caminhar bastante, praticamente não usam transportes para se locomover, caminham de fato, trabalham até praticamente o fim da vida, assim, e vivem mais de 100 anos. Essas são algumas das receitas que funcionam para eles nas zonas chamadas zonas azuis espalhadas pelo mundo, onde as pessoas vivem bem, porque o importante é isso, né? Não só viver bastante, mas também viver com saúde. Letícia, para a gente finalizar, tem algum recado final, uma última orientação? Uma dica, quem sabe? Tenho, assim, não procurem perda de peso rápida. Normalmente, essa perda de peso, vocês vão subir na balança, realmente vai ter reduzido alguns quilinhos, mas provavelmente vai ser de água e massa muscular, tá? Para redução de gordura, tem que ser reeducação alimentar, perda lenta e gradativa. Maravilha, fica aí o recado. Mais informações aqui sobre a Ravenna, né? Importante, porque tem muita gente apelando para essa dieta por conta, né, desse chamariz, esse atrativo que é a perda rápida. Mas fica, portanto, aqui a orientação que eu acho que a gente tem que manter ao longo do ano todo, sair um pouco, tirar o foco dessa coisa da Operação Verão, do Projeto Verão, e seguir com saúde durante todo o ano de 2015. Meninas, muito obrigada. Letícia Proença, também a Laís Guimarães. Um ótimo final de semana para vocês.